Agora que você já sabe o que é uma startup, principal metodologia para desenvolver negócios inovadores e por que as startups falham, é muito importante você olhar, nesse momento, para 3 pontos do seu modelo de negócio ou na criação do seu projeto, que é um tripé de sustentação de qualquer modelo de negócio inovador. E a gente vai começar com 2 primeiras etapas que juntas formam o que a gente chama de Problem Solution Fit, ou o fit, essa conexão entre um problema e uma solução de fato. O primeiro ponto desse tripé é você buscar uma sustentação de que o seu projeto ele resolve um problema, como nós falamos no último módulo, grande o suficiente para um volume de pessoas que justifique a escala e crescimento do seu negócio. E por isso o seu projeto, o seu produto, ele precisa resolver um problema que mexa em métricas estratégicas do seu cliente. Por exemplo, o seu produto, o seu projeto pós-comercialização, ele precisa fazer influência em problemas reais do seu cliente, lá que você descobriu na primeira etapa, que é a descoberta do cliente. Quais são esses principais métricas ou ponteiros que o seu cliente vai usar para identificar se ele tem um problema ou se ele não tem? Geralmente, dentro desse primeiro tópico do problema, o seu negócio está influenciando um desses 4 ponteiros que eu vou falar na sequência. O primeiro deles é, se o seu produto ajuda o seu cliente a gerar faturamento, aumentar a receita ou criar novas vendas que sem o seu produto ele não conseguia fazer. Esse primeiro ponteiro, o critério de seleção, se o seu cliente vai comprar ou não de você, é se o seu produto ajuda ele de fato a faturar mais. Isso está vinculado à resolução de um primeiro problema para entender se o seu produto ele tem profundidade, ele tem relevância no mercado. O segundo tópico, o segundo ponteiro, é se o seu produto não diretamente mexe no faturamento, mas ele diminui custos efetivos da operação do seu cliente. Você pode desenvolver um software, aplicativo, solução para diminuir custos de processo ou para diminuir os custos de operação do negócio do seu cliente como um todo. É muito provável que se você mexe em um desses 2 ponteiros, a falha do seu negócio já vai ser mitigada frente àqueles principais motivos que a gente falou no último módulo, porque você já resolve um problema grande o suficiente da grande maioria das empresas ou das pessoas, que é, primeiro, aumentar faturamento ou diminuir custos diretos de operação do negócio. Esses são os 2 primeiros ponteiros. O terceiro ponteiro é se você não mexe diretamente no faturamento, não mexe no custo, mas você mexe na eficiência operacional e produtividade dos processos do seu cliente, você está resolvendo um problema também dele, fazendo com que ele consiga fazer mais atendimento, fazer mais produção, mais resultados com o mesmo ou com o menor esforço. Então você está melhorando a produtividade e eficiência operacional. E o quarto ponto é se simplesmente o seu produto cumpre alguma exigência legal. Se o seu cliente ele é obrigado a comprar o produto para cumprir alguma regulamentação, alguma exigência por lei, esse é o quarto ponteiro. Se o seu negócio ele cumpre com um desses 4 itens, você conseguiu cumprir o primeiro ponto do seu tripé, que é um problema claro, um problema real, né, que você precisa solucionar do cliente. Se você não resolve um desses 4 tópicos, muito provavelmente o seu produto ele não tem um problema bem fundamentado. E esse tripé ele não vai ser sustentado porque você vai entrar na estatística dos 42% dos negócios que não resolvem problema nenhum. O seu produto ele vai virar mais do mesmo para o seu cliente e não vai ser um produto necessário para ele comprar, mas algo só bom de ter, e aí você vai entrar na estatística de falha lá dos 42%. O segundo ponto do tripé é, de fato, a solução efetiva. Então, a segunda grande jornada é você desenvolver um produto, que, como nós falamos aqui, pode ser um software, aplicativo, device, método, plataforma, protocolo, processo, que você vai encaixar nesse problema, ele vai efetivamente resolver aquele problema como solução
para o cliente. Aí entra todo o desenvolvimento técnico da solução da plataforma. Se for um software, vai ser programação, desenvolvimento, vai ser escrita de código. Se for dispositivo, né, devices, vai ser justamente a engenharia por trás desse processo, né? Mas você precisa desenvolver um produto que resolva efetivamente o problema. E quando esses dois primeiros tópicos do tripé eles se juntam, a gente fala que a gente tem o Problem Solution Fit, que é grande parte da jornada de criação de um negócio, é buscar esse encaixe de uma solução com um problema. Agora, tudo isso não pode ser construído simplesmente com as premissas e hipóteses só dos fundadores. Isso precisa ser validado pelos próprios clientes para que você não invista tempo, esforço, recurso, tanto financeiros quanto de esforço, em produtos ou soluções que não vão gerar benefícios e ganhos de escala nenhum para o seu cliente. E aí o terceiro tópico do nosso tripé é justamente o modelo de negócio, que é a forma de você gerar benefícios e ganhos para o seu cliente, mas capturar valor dele e valor em formato financeiro. Ou seja, o terceiro tópico do tripé é o seu cliente, ele tem um problema, você resolve esse problema de alguma maneira e ele está disposto a pagar por isso. Essa é a grande sacada das startups que conseguem escalar, é ter a pretensão do cliente pagar pela solução. Pode parecer muito óbvio, mas essa é a grande dificuldade do porquê as startups falham, porque esses projetos eles não resolvem problema nenhum e não tem pretensão, abertura do cliente para pagar por esse produto, por essa solução. Esse tripé ele precisa caminhar junto e quando você responde a esses três tópicos, você está construindo o que a gente chama de Product Market Fit. Diferente do Problem Solution Fit, que você só ligou as duas primeiras etapas, que é problema e solução, agora você tem o Product Market Fit, que é a junção do produto com o mercado. Ou seja, eu tenho um problema, eu tenho solução, mas eu tenho um conjunto de pessoas, esse universo grande o suficiente que está disposto a pagar pela minha solução. E o Product Market Fit ele acontece quando você liga a sua solução ao problema, a necessidade de dezenas, milhares, centenas, milhares ou milhões de pessoas que queiram pagar pela sua solução. A jornada ela não é simples, ela é complexa, existem ferramentas para chegar lá, mas o primeiro passo nesse módulo que nós estamos trabalhando aqui é justamente você ter a hipótese, você conseguir escrever quais são as premissas e hipóteses que você tem dentro desse tripé. Feito as premissas desse tripé, você vai conseguir avançar para as próximas etapas para validar o quão forte e relevante isso é para o seu cliente. Ou seja, não dê o próximo passo sem antes saber o problema que você soluciona, qual é a sua solução, seu produto, serviço de fato, e quem são as pessoas dispostas a pagar por essa solução. Esse é o tripé de qualquer negócio de base inovadora ou qualquer startup que você queira desenvolver. No próximo módulo, você vai saber como formatar um time para empreender esses novos negócios e qual o perfil dos times que de fato conseguem crescer e escalar, né, e quais as características desse time que vai empreender a sua startup.